Então, gente, vamos falar um pouquinho aí, cada um, só para a gente fazer a sala. Boa noite a todos, né? O que me traz aqui, o tema é bastante interessante e o segundo motivo, se não é o primeiro, é da nossa palestrante, que é também nossa supervisora. E por ser Uhum. de grande conhecimento, me traz aqui novamente para beber um pouquinho mais dessa fonte. Espero sair melhor do que eu estou entrando, hein? A sua responsabilidade. Eu Estou também saindo. espero. Eu também espero. Muito bem, vamos lá, Bernadette. Vou nomeando o pessoal de dentro de casa. Meu nome é Bernadette, eu também sou da supervisão da Alcione, Psicologia Sistêmica, e sou aqui para aprender um pouquinho cada vez mais. Ok, Pierre. Bom, meu nome é Pierre, sou psicólogo já tem 28 anos, espírita 50, e estou me juntando à ABRAP, estou acabando as supervisões, e uma das supervisões que eu estou fazendo é com a Alcione na parte sistêmica, e estou gostando muito, por isso eu vim aqui na palestra, até porque saúde e espiritualidade, os dois temas me interessam. Ok, Bernadette. Boa noite. Entrei com o Pierre, né, Pierre? Estamos juntos, né? Então, a Alcione é uma das supervisoras que a gente acompanha, eu gosto muito do trabalho dela, então, o tema mais a supervisora aí que eu venho para aprender, né, beber na fonte. Obrigada, gente. Marilda. Oi, boa noite. Me chamo Marilda e eu já estou na BRAP, acho que desde 2002. Participo de algumas supervisões e uma das que eu participo é da Alcione, tá? Que motiva bastante a gente, agrega muitos conhecimentos. E hoje eu vim aqui também porque o tema chama muito atenção. Então, a gente sempre quer conhecer, quer aprender um pouquinho mais, né? Esse é o meu intuito hoje, acho que de todos nós que estamos aqui. Sim. Então, gente, vocês todos outros da ABRAP, né, que aqui estão, e os convidados que aqui estão, interessados no tema, e estudantes de psicologia, todos sejam muito bem-vindos. Os que eu ainda não conheço, que eu estou tendo o prazer de conhecer, por exemplo, o Davi, primeira vez que eu vejo. Davi, você quer falar um pouquinho? Sim, pode ser. Sou David Almeida. Pelo sotaque já dá para ver que não sou brasileiro. É do Além-Mar, né? Da Exatamente. Além-Mar. Da Leimar, sim. Sou português, sou psicólogo clínico também, sou espírita e esse tema, claro, sendo psicólogo e sendo espírita, é para mim. E é isso. E estou também aqui para aprender com vocês. Bom, seja bem-vindo, Davi. Obrigado. Mais alguém quer se apresentar, quer falar, quer dizer, quer abrir a roda? Fiquem à vontade, porque aí a gente já vai azeitando aqui a máquina para a gente começar, tá bom? Alcione, como a Ercília ainda não veio, alguma coisa ali atrapalhou. Então, eu sou Silvia, faço parte da diretoria da BRAP. É um prazer tê-los aqui. Alcione, é um prazer tê-la também com a gente, sempre colaborando conosco. E sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram para esse tema interessantíssimo. Eu não queria deixar mesmo de participar, não participo da sua supervisão, Alcione, não me sobra o tempo que você tem o seu horário de supervisão. Mas eu adoraria, principalmente aí que a gente sabe do teu conhecimento e de todo essa fonte que você passa para o pessoal que acabou de afirmar isso. Mas é um prazer tê-la conosco e um prazer ter essa oportunidade, principalmente o que me chama a atenção é esse tema que é a responsabilidade e o livre-arbítrio. Vai ser muito bom aprender mais. Então, gente, obrigada. Será muito bem-vinda, Silvia, quando você puder estar conosco, viu? O nosso grupo, todos os grupos são muito importantes, mas a gente puxa a brasa para a sardinha da gente. Eu acho que o nosso grupo é muito especial.
É um grupo que questiona bastante, contribui muito, são colegas que aprendem e ensinam o tempo todo para a gente, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que nós já estamos aqui com 10 minutos praticamente de tolerância, então acho interessante a gente, em respeito às pessoas que chegaram, entrar na sala no horário, que a gente possa começar. Juliana, gente, para quem não conhece, né, essa flor aí que vai nos ajudar na contra-regra, tá? É, eu gosto muito de começar fazendo assim, elevando o pensamento ao alto, né? Porque para nós, psicólogos, para nós, professores, para nós, que gostamos de filosofia, para nós, perquiridores, para nós, influenciadores fora da mídia, né? É sempre muito importante que a gente dê à palavra o status que ela possui. O status da palavra, para nós, é de ouro, não é? É lógico que a frase que a gente conhece é assim: silêncio de ouro, a palavra de prata. Mas no caso do psicólogo, a ferramenta de ação do psicólogo é a palavra. Então, para nós, a palavra aqui é uma palavra de ouro, é uma palavra sagrada, é uma palavra que a gente usa começando o tema com muita responsabilidade, né? E então, por isso tudo, vou pedir a Silvia para fazer uma pequena prece para nós, Silvia, para a gente começar. Faço sim. Vamos então, elevando os nossos pensamentos, serenando os nossos sentimentos, o nosso coração, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui obtendo mais esses ensinamentos que vão ser passados pela Alcione, que tenhamos um aprendizado bastante importante, né? Estejamos bastante abertos para assimilar todo esse conhecimento. Vamos agradecer ao nosso mestre que está sempre conosco, nosso mestre Jesus, a toda a espiritualidade que também sempre acompanha a BRAP e a todos nos eventos que ocorrem. E neste momento vamos agradecer também aos nossos mentores individuais que colaboraram conosco para estarmos aqui presentes. Tudo de bom aí para que a Alcione nos passe aquilo que ela se propôs. Que assim seja. Então, gente, em respeito às pessoas que estão chegando, né? É, é bom dizer o que significa a ABRAP, né? A ABRAP é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. E aqui a gente está falando de Belo Horizonte, que é a ABRAP Minas, que a gente hoje representa, mas a gente está falando principalmente para o público de São Paulo, que é a ABRAP Matriz, a ABRAP do Brasil, a ABRAP de São Paulo, que faz um trabalho expressivo em prol da saúde mental, sempre fazendo esse link de saúde e espiritualidade. Pediram para eu me apresentar, mas já está aí, o currículo já foi publicado, né, gente? Então, eu acho que é isso, né? Eu sou psicóloga clínica e trabalho com abordagem sistêmica, tenho aí uma formação voltada às ferramentas sistêmicas e mais os outros anexos por circunstâncias de vida, né? E a gente tem tido a oportunidade realmente de eh, divulgando alguns conhecimentos através da palavra, através de livros e textos, e no Brasil, às vezes fora do Brasil, e tudo isso para nós só nos acrescenta mais responsabilidade. Então, eu agradeço muito o convite que me foi feito pela Divisão de Estudos da ABRAP, para que haja, então, essa reflexão em conjunto. Eu começo alinhando as nossas expectativas, porque não estou aqui para dar nem a primeira, nem a última palavra, né?
O convite para essa noite é um convite para uma reflexão e, a partir das reflexões, uma ampliação de conhecimentos que cada um de nós vai buscar, né? Então, o que nós faríamos aqui hoje é deixar um esqueleto organizado de reflexões para que cada um, então, a partir da sua necessidade individual ou a partir da sua motivação individual, possa continuar buscando, né? E eu vou pedir a Juliana para colocar o slide de abertura. Vocês vão falando aí se está vendo direitinho, se não está, né? Sim, estamos vendo. É, o- Só ainda não está, Ju, aquele slide sozinho. então, a Não? Juliana, O não, sozinho ainda não, vieram é, todos. Os da esquerda mostrando os da esquerda. então a gente quer só a Então, página principal. Agora Isso, sim, ótimo, legal, agora sim. ótimo, 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 muito bom. Então, gente, vocês viram ali que a gente abre um bloco chamado Saúde e Espiritualidade, né? Hoje, para além da medicina e para além das práticas, de religiosidade, a neurociência ela vem nos apresentando trabalhos continuados sobre saúde e espiritualidade. Não há dúvida mais nesse momento que a saúde se alinha à espiritualidade, qualquer que seja a cor dessa espiritualidade que o indivíduo naquele momento está elegendo, né? Então a gente abre esse bloco, dando a ele o título de porque existe em nós, e existe na Abrap, uma intenção da gente ir colocando tijolos aí e ampliando um pouco mais esses conhecimentos. Então, a gente abre aí com a responsabilidade o livre-arbítrio, né? E aí, Juliana, pode passar para a gente, que nós já vamos falar aqui de algumas conceituações. Juliana está por aí? Então, muito bem. Então, gente, a gente começa conceituando, porque existe, né? Na minha apresentação, eu estava falando da importância que a gente dá à palavra. E hoje em dia, principalmente, com esse acúmulo de informações, a gente passa por cima de uma etapa de conhecimento da palavra, que é a conceituação. Então, nós já sabemos pela neurociência, e antes da neurociência, pela neurologia, que eu só nomeio aquilo que eu conheço, né? Eu posso ter em mãos uma caneta, mas se eu não sei a função daquele objeto, eu não sei para que ele serve. Então, eu torno aquele objeto funcional quando eu conceituo. Eu digo, a caneta serve para escrever, né? A caneta, ela sai tinta na ponta. E eu vou falando das características daquele objeto, e a partir dessas características que eu vou listando, eu vou conceituando. Na medida que eu conceituo, então eu adquiro um conhecimento novo ligado àquilo que eu estou nomeando. Eu queria, assim, que vocês prestassem muita atenção nesse ponto de partida. Sabe? Isso é um ponto de partida importantíssimo para tudo mais que a gente vai dizer. Porque senão corre o risco de nós terminarmos essa noite de reflexões repetindo palavras, às vezes até gostando daquelas palavras que a gente está repetindo, mas sem absorver o conceito. Se eu não absorvo o conceito, eu não cresço com aquela palavra. E o nosso trabalho clínico, o nosso trabalho dentro do consultório, ele é todo baseado nesse tipo de ação. Concordam? Então, o tempo todo nós trazemos para o cliente uma reconceituação, não é? Outras vezes, até mesmo um conceito que ele ainda não tem,
Nesse momento, a gente elimina o preconceito, que é aquela ideia prévia, pronta, não indagada, e que ele simplesmente está repetindo, às vezes por gerações, né? E aí vão ter todos os nomes de diagnóstico que nós conhecemos, porque ele não teve oportunidade simplesmente de parar para pensar, né? Então, nós estamos aqui hoje parando para pensar. E a partir desse repensar, nós vamos tentar conceituar. E ao conceituar, estou me repetindo, nós vamos nomear a que esse conceito se designa, e a partir desse caminho, nós vamos poder, então, absorvê-lo. Então, vamos lá. Livre-arbítrio. Vamos começar dele, né? A gente foi procurar lá na Wikipédia e o que nós encontramos foi isso aí, né? É um arbítrio, é uma resolução, é uma determinação dependente apenas da vontade. É um juízo, é uma sentença, pode ser uma autoridade e pode ser um método. Ok? Próximo, Juliana. Aí, vamos para a vontade, né? A vontade é uma intenção, um propósito ou determinação em busca de objetivos. É uma ânsia, é um desejo e é um impulso. Próximo. E aí vamos para a liberdade. Liberdade, valor ou direito, estado de espírito, condição física no seu aspecto político-social. Ser livre é ser independente, autônomo e autodeterminado. Tenho certeza que todos nós ouvimos isso, não houve nenhuma novidade aí, mas praticamente nada foi acrescentado, né? Ó, entre parênteses, nós temos um chat, viu, gente? Se vocês quiserem colocar perguntas lá, é, sugestões, acréscimos, nós vamos deixar um tempinho no final da nossa fala para abrir o chat, ok? Então, veja lá, tudo isso nós já conhecemos. E agora, o que que a gente vai fazer com isso? Pode passar, Juliana. Então, nós vamos lá ainda com contribuições, e agora, da doutrina dos espíritos, nós vamos achar no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico, um ditado de Emmanuel, algo que começa a ampliar para nós, né? Então, veja o que ele nos traz. A vontade, aquela que foi nomeada lá, que está no eixo entre arbítrio, liberdade, nós temos a vontade, é um espelho vivo de consciência lúcida. É importante a gente pensar nessa imagem, porque consciência lúcida, e ele faz a metáfora do espelho, a gente pode imaginar assim um espelho de cristal da melhor qualidade, não é? Porque ela é lúcida. Lúcida significa cheia de luz, uma consciência lúcida, uma consciência que enxerga, uma consciência que está vendo. E ele continua, é uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. No livro, vocês, a maioria de vocês já deve ter lido, ou relido, ou se já esqueceram, vale a pena visitar o livro de novo. E Emmanuel, ele compara a mente a um escritório setorizado, com vários departamentos, sim? E ele, então, nomeia a vontade como gerente de todos esses departamentos mentais, né? E aí vamos nos lembrar do conceito sistêmico de gerência? Se a gente tivesse a supervisão, a turma ia falar. Mas eu vou dizer aqui: gerência, gerenciar é a capacidade de utilizar
todos os recursos disponíveis no momento. Isso é o conceito de gerência. Gerência, repito, é a capacidade de utilizar todos os recursos disponíveis no momento. Tá? Então, vontade é essa gerência que está utilizando todos os recursos que ela tem no momento. Por quê? Porque ela está governando os setores da ação mental. Né? Ele continua. A auréola luminosa. O tempo todo é luz, né, gente? A auréola luminosa, a razão. A razão. Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, olha lá de onde que vem essa vontade, né? Ela vem de um trabalho evolutivo. Um trabalho evolutivo. Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser, né? Então, saindo da base instintual, e aqui a gente não está trabalhando com escala de valor, dizendo isso é mais importante e aquilo é menos importante. Não. Tudo tem a sua importância, tudo está no departamento mental, né? Tudo tem a sua importância. Mas nas suas determinadas funções. Então, o instinto, ele tem a sua base protetiva, a sua base de sobrevivência. Quando nada mais funciona em termos de razão, o botão do automático é ligado e as coisas continuam acontecendo sem colapsar a individualidade, né? Mas ainda falando de vontade, o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, veja, a partir daí, a gente entende que a vontade não é coisa pequena. A vontade não é coisa pequena. A vontade é um motor motivacional da entidade espiritual. É a vontade. Nós estamos aqui hoje pela nossa livre vontade, pelo nosso livre arbítrio, porque vejam vocês, vontade e livre arbítrio é a mesma coisa, né? Então estamos aqui pela nossa vontade. O papai não mandou, a mamãe não mandou, não sei quem não ficou com raiva, o professor não vai dar nota, nada. A gente veio movido pela nossa vontade. Algo nos trouxe aqui, algo nos fez estar aqui. Quantos obstáculos cada um de nós passou no dia de hoje? Quantas vezes no dia de hoje algum de nós pensou assim: nossa, eu não sei se de noite eu vou estar em condições? Não é? Mas houve o quê? Uma gerência que utilizou todos os recursos que estavam disponíveis no momento. Houve um leme, o leme é aquilo que dá direção. Então, todas essas forças foram incorporadas e nós estamos aqui, então, buscando, né, conhecimento. Pode passar, Juliana. Olha, vejam vocês como essa questão da vontade é de todo sempre, né? Reparem aí, em Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e na terra paz entre os homens de boa vontade. Nós temos também uma paráfrase, né? Que é paz na terra e boa vontade entre os homens, que é a mesma energia circulante, a mesma energia, o mesmo conceito circulante. Veja, mas é algo que está na raiz da nossa história espiritual. Porque nós aqui que somos cristãos, não é? Nós entendemos que começa uma era da Boa Nova
a partir do nascimento do Cristo. E no nascimento do Cristo, o anúncio já era esse aí, olha, da questão da vontade. Boa vontade, era um convite, era uma convocação, né? Para que esses homens se unissem. E com uma atribuição muito importante, a paz. Paz. Para termos paz, né? Porque as frases do Evangelho, elas são sempre um pouco em ordem direta, vocês já notaram, né? Então, paz na terra aos homens de boa vontade, nós estamos com uma frase indireta ali. Da mesma maneira que amar ao próximo como a si mesmo é uma frase indireta, né? Porque seria como a si mesmo, amar o seu próximo, né? E aqui seria também, né? Aos homens de boa vontade, paz na terra, paz na terra. Então, vejam vocês essa questão da volição, ou da vontade, ou do arbítrio, como ela é importante nessa estrutura da nossa ação no mundo. Quando eu falo ação no mundo, eu não estou me referindo tão somente a uma ação concreta. Eu estou me referindo principalmente a uma ação interna, a uma ação de movimento. Próximo, Juliana. E aí, gente, a gente chega aí, né, que eu achei assim interessante essa animação, quis trazer para vocês. Vejam aí, tem alguém no leme aí, não tem? Tem alguém manejando aí um leme. E essa imagem é uma imagem bastante rica, porque primeiro é um barco ou um iate que está em alto mar, né? E tem alguém ali, um sujeito que está, vamos usar o nosso vocabulário, ele está gerenciando esse leme. Ele está no uso ali dessas funções de gerenciamento. Ele está usando todas as forças que estão disponíveis no momento. Vamos pensar um pouquinho, antes da gente falar da responsabilidade, nesse alto mar da vida, que é uma base móvel, né? Nós estamos o tempo todo numa base instável, uma base que se movimenta, e depois a gente vai entrar um pouquinho na filosofia, porque esse tema é um tema de bloco, né, gente? É um tema que vai abrindo. Mas vamos entender, né? A única certeza que nós temos é a mudança. Então, quando nós navegamos pela vida, nós navegamos numa base instável. E daí que é preciso que a gente use esses recursos do arbítrio, da vontade pura, esclarecida e vigilante, né? E de uma certa liberdade. Mas para tudo isso, a gente precisa ainda de conceituar responsabilidade, né? Ali a gente divide a palavra para ficar mais claro, né? Eu brinco que é como se a gente colocasse a palavra em cima de uma mesa cirúrgica e a gente vai dissecando a palavra e descobrindo toda a energia que tem dentro dela. Então, responsabilidade formado por responsa, que significa resposta, mais habilidade, de hábil, de habilitado, de capacitado. Ou seja, uma capacidade em gerar resposta hábil, habilitado a responder. Vamos pensar uma coisa juntos. Eu tenho uma criança pequena que está frequentando a escolinha. E vai ter lá na escolinha
uma pesquisa para saber se os salários dos professores podem ser aumentados. Vocês acham que eles vão perguntar às crianças? Vem cá, Zezinho, vem cá, Mariazinha, o que que você acha? O salário da tia pode ser maior, pode ser menor? Quantos por cento? Não, né, gente? Porque ele não tem responsabilidade, quer dizer, ele não tem a capacidade de gerar uma resposta hábil. Ele não tem essa capacidade. Eu quero que vocês, assim, convido a vocês, né, a um pensamento crítico, porque quantas situações de vida que nós observamos em nós, ou naqueles que estão junto conosco, ou naqueles que fazem parte do nosso contexto político, social, cultural, essa incapacidade de resposta hábil, embora tenham lá a maioridade. No exemplo que eu citei, estou falando de crianças pequenas, né? Eu não vou perguntar para elas sobre o regime da escola. Tanto é assim que naquela fichinha lá, que o pai, a mãe, a avó, o tio, o responsável preenche, tem sempre assim, responsável por, né? Então, é alguém habilitado, ou pressuposto habilitado, que vai responder por aquela criança naquele período da escola, né? Mas vamos, novamente, exercitar o pensamento crítico aqui. Vamos aprender a pensar, né? Se nós pudéssemos nos debruçar sobre essa conceituação de responsabilidade, talvez muita coisa pudesse se modificar, ok? Vamos seguir. Juliana, então aí. Então a gente chega aí nesse duo, né? A responsabilidade, quando ela se associa ao livre-arbítrio, que é o tema central nosso, é, ela está falando de um nicho onde existe uma capacidade de escolhas. E escolher para o indivíduo é uma categoria máxima. Se a gente folhear para trás o que a gente disse até agora, vocês vão concluir tranquilamente que só quando eu estou com esses conceitos alinhados e esclarecidos é que eu realmente posso exercê-los, né? Então, a minha capacidade de escolha, ela tem uma pré-condição, uma pré-condição. Para nós, que somos, em maioria aqui, espíritas, para nós que somos reencarnacionistas, a gente tem, inclusive, mais esse adendo de informação, que seria o direito adquirido de fazer novas e maiores escolhas, ou não, dependendo da minha, digamos assim, da minha performance evolutiva. Dependendo da minha performance evolutiva, eu estou mais apto a ampliar, né, a minha rede de escolhas, ou não, né? Ou não. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, é, essa capacidade de escolha ela é proporcional a essa luz de consciência que a vontade me traz, que foi citada lá por Emmanuel, né? Uma consciência lúcida, uma consciência esclarecida. Quanto mais lúcida e mais esclarecida, mais capacidade de escolhas eu tenho. E aí, fazendo essa costura, gente, do grande para o pequeno,
vamos chegar dentro do nosso consultório olhando para o nosso cliente. Como é que o nosso cliente chega diante de nós? Sabendo escolher tudo, com as escolhas todas feitas, tranquilo, sereno, sem nenhuma dúvida, com a capacidade total. É isso? Não, né? Ele chega pedindo ajuda, até para entender o que ele quer. O que ele quer. O querer é antes da escolha, entendem? Eu só vou escolher depois que eu quero. Então, o cliente ele chega com aquela dúvida. Eu já ouvi isso muitas vezes, vocês devem ter ouvido também, com certeza. Olha, eu não sei o que eu quero. Não estou sabendo bem o que eu quero. Não sei se eu posso querer isso. Não sei se eu devo querer isso. Ó, ele não escolheu ainda, não. Né? Ele não escolheu ainda, não. Ele está naquele limbo, naquela perquirição ainda. Tá? Por quê? Porque a hora que ele escolhe, ele vai, então, aceder a esse outro movimento aí, que é a causa e o efeito. Tá? Uma vez escolhido, que seria a situação da causa, eu vou ter um efeito a essa escolha. Né? E vejam vocês, tem um relato no livro do Amir Klink, 100 Dias no Mar. Lembram desse livro? É um livro que merece ser lido, é uma literatura masculina, é um grande navegador contemporâneo, né? Mas vejam vocês, ele é lido com proveito por todos nós, e num determinado momento, Amir Klink, ele está, né, só fazendo uma síntese rápida aqui para vocês, ele se propõe a abrir uma nova rota, né? eh, Brasil para o norte da África, tá? A gente não vê, mas existem rotas de navegação igual existem é, redes de celular, né? Elas não são vistas, mas elas existem. E essas rotas de navegação têm a ver com correntes marítimas, correntes quentes, correntes geladas, velocidade, é uma coisa complexa, muito técnica e tal. E ele queria inaugurar essa rota. Essa rota não existia. Acontece que o aporte dele, quando ele aportasse, ele ia aportar num lugar onde nunca ninguém tinha aportado, porque era um lugar de encontro de justamente correntes marítimas, com velocidades diferentes e com um risco enorme, porque logo em seguida tinha uma série de rochedos e tal, e poderia haver um naufrágio. Então ninguém comprou a ideia dele, ninguém comprou. E mais, além de inaugurar essa rota, ele queria e ele quis e ele fez é, construir um barco de aço inoxidável, tá? Que ele chama carinhosamente de a casca de nós, de tão pequeno que o barco é. O barco, ele era vestido, ele entrava no barco como um piloto de corrida de Fórmula 1 entra dentro do carro, né? Praticamente vestindo o carro. A Mirklink também, ele fez um projeto de um barco que ele vestia praticamente o barco. Uma vez dentro do barco, ele não podia se mexer praticamente mais. E tudo isso tinha um motivo. Bom, é muito interessante, leiam lá, é adorável a leitura, cheia de detalhes, o tipo de comida que ele levou, a forma como ele esquentava, como é que é. Como é. Bom, mas enfim, eu já estou falando que ele zarpou, né?
Mas eu quero voltar aqui para dizer esse período onde ninguém tinha comprado a ideia dele ainda, e que ele ficou assim, um tanto quanto, por alguns momentos, tanto quanto desanimado, se questionando se devia ir ou não. Inclusive, ele estava namorando aquela que foi depois a esposa dele, e muito apaixonados, e ela pedia a ele para não ir, porque ia dar errado. Você imagina, a mulher que você ama pedindo para você não ir, né? E ele dizendo que ia, o pai dele, que é um grande navegador, pedindo para ele não ir, e ele insistindo em ir, e ele então para debaixo de um abajur, né? E ele então solta essa frase, que mesmo lendo a luz plástica de um abajur, nós podemos ter ideias e vontades. É muito interessante isso, né? É muito interessante isso. Então, ele acaba zarpando e ele acaba é, chegando são e salvo lá do outro lado, e o livro é toda uma viagem, todos os seus percalços, que vale muito a pena ser lido. Mas vejam vocês, uma vez que ele escolhe, ele está dentro de uma causa e ele vai para um efeito. Então, a gente vê aqui, né, que o livre-arbítrio é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição se você não educa a sua vontade. E essa frase resume o coração da obra, o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Então vejam vocês quantos sábios e quantos pensadores se inquietaram e sim, se ocuparam dessa noção de livre-arbítrio, né? Pode passar, Juliana. Então, olha, aí a gente chega numa questão bastante filosófica, né? Quando a gente cita Santo Agostinho, então a gente está citando um filósofo, né? E aí a gente vai encontrar isso aí, né? Já que existe o livre-arbítrio, Santo Agostinho questiona, né? Ele chega a uma conclusão que marcou a filosofia. O mal não existe por si mesmo, ele é apenas a ausência do bem. E aí eu gostaria de tomei a liberdade de trazer aqui para a gente ler juntos o capítulo que na versão original, na edição original do livro Homem Sadio, Uma Nova Visão, é o capítulo 16, quando ele fala do mal. E aí me chama muita atenção como coincide com a colocação de Santo Agostinho, né? Então ele coloca ali, o mal não existe por si mesmo, ele é apenas a ausência do bem. Então, vamos ver o que que fala aqui. Eu vou tomar a liberdade de ler para não perder a essência aqui da palavra, tá? Então, essa página ela foi recebida, deixa eu ver quem é, foi recebida pelo médium Roberto Lúcio, e quem dita essa página é Sheila. Então, ela diz assim, que o mal não é uma realidade, é semelhante ao agora, existe em determinado átimo do tempo, já é passado e só permanece na mente do culpado, desvanecendo-se no perdão. Como criação divina, ele seria a própria incoerência da sua bondade e da sua misericórdia. Então, continua discorrendo aqui que os profissionais de saúde espíritas, a todo momento, lidamos com essa energia, com essa forma de pensamento, que é mantida pelas mentes em desalinho. Dessa forma, é importante compreender-lhe a função. Não nos cabe, é claro, nenhuma atitude de julgamento, mas de auxílio. Então, ela diz assim, ó, para melhor percebê-lo, aproveitamos o seguinte exemplo.
Certa pessoa tem um compromisso. Precisa sair urgente de casa, cai uma chuva que a impede. No outro lugar, ao mesmo tempo, um agricultor acaba de plantar e necessita da chuva para que tudo dê certo na sua lavoura e abençoa a sua chegada. Assim, cada um pode ver e sentir de uma forma. Enquanto um vê de forma negativa, o outro dá graças pelo presente da natureza. Então, com isso, procuramos frisar que a nossa percepção deve ser mais ampla. E se, em certo instante, vemos apenas um ângulo de determinado elemento, às vezes de caráter negativo, não devemos esquecer que ele pode apresentar, em outra função, não ostensivamente revelada, um serviço de alavanca ao progresso. Na realidade, o mal será sempre mal na mente de quem o realize, mas diante do universo e sob a visão do Criador, ele será sempre um instrumento de aprendizado e de benefício. Fecha o capítulo. Bert Hellinger, que trabalha com abordagem sistêmica e que é o autor das constelações familiares, ele diz que toda, tudo que acontece, tudo que acontece está a serviço de uma força do bem. Continuando aqui, ainda falando do mal, Santo Agostinho. É como a escuridão, não é algo em si, é apenas a falta de luz. Da mesma forma, o mal só aparece quando o bem não está presente. Por isso, Agostinho dizia que Deus não criou o mal, ele surge quando o ser humano usa mal a liberdade que recebeu. Vocês devem estar se perguntando, mas por que esse enxerto aqui? É porque o uso do nosso livre-arbítrio, mal utilizado, gerando causa e efeito, é o grande propulsor dos males do mundo. Talvez, quando a gente olhe para nós mesmos, sejamos nós os fazedores de pequenos males. Mas imaginem vocês o contexto em volta de nós, o contexto da humanidade, os grandes males que nós estamos assistindo. E que fazem, muitas vezes, as pessoas se perguntarem: onde está Deus numa hora dessa? Como que Deus faculta um arbítrio tão grande a um ser humano a ponto dele causar males tão estrondosos, males humanitários? Como que seria isso? Porque nós estamos falando disso, nós estamos falando livre-arbítrio, vontade, responsabilidade, causa e efeito, né? Dostoiévski, nos anos 1800, quando ele escreve Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski tinha passado um período de trabalhos forçados na Sibéria. Tinha perdido esposa, filho, passado por grandes, enormes traumas. E é considerado o maior escritor russo até hoje. O mais conhecido dele é o Crime e Castigo, não é? Mas tem um onde ele questiona a justiça divina, que é justamente a obra dos Irmãos Karamazov. O livro é dark, é um livro de terror, onde ele coloca
todos os males da humanidade naqueles personagens que ali estão. E a função do livro é questionar a justiça divina. Esse livro, ele criou muitos problemas filosóficos, né? E Dostoiévski pretendia escrever um segundo volume, aí sim, falando da justiça divina, falando da verdade da justiça divina, da existência da justiça divina, mas ele não teve tempo. Ele faleceu antes. Então, o que ficou foi esse livro muito pesado e um livro que realmente deu depois lugar, mais contemporaneamente, todas as questões que vocês já ouviram falar, conhecem, né? Que Deus está morto. Tá? Então, gente, todos esses questionamentos, eles são afeitos a esses eixos do livre-arbítrio. A nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de sermos consequentes, a nossa capacidade de sermos coerentes, a nossa capacidade de assumirmos os nossos erros, a nossa capacidade de evoluir com os nossos erros, de crescer com os nossos erros, se eles forem cometidos. Então, o assunto, ele é dessa pertinência, ele não é assim tão palatável, né? Por isso que eu estou dizendo a vocês, na verdade, são reflexões. São reflexões. Vamos seguir para ver se fica um pouquinho melhor? Juliana, passa para a gente. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na filosofia aqui. Então, na filosofia clássica, Platão e Aristóteles discutiam o livre-arbítrio. Então, vocês vejam, o livre-arbítrio é uma discussão que nasce com a vontade, percebe? Sem vontade não tem arbítrio, né? Então, olha lá, desde sempre, né? Nós estamos falando de antes de Cristo, viu, gente? Olha ali, né? E de depois de Cristo. Então, ele já discutiu o livre-arbítrio. Então, Platão acreditava que as almas humanas têm liberdade de escolha. Já Aristóteles dizia que a felicidade vem das ações virtuosas. Então, veja, eles estão falando a mesma coisa, né? Eles estão falando a mesma coisa. E aí, vamos aqui, eu vou só pedir a Juliana para clicar mais uma vezinha, que vai aparecer uma outra imagem aqui. Isso, obrigada, que é a visão de equilíbrio segundo Aristóteles. Olha que interessante, né? O equilíbrio não é um ponto médio aritmético, mas é a transformação do vício em virtude. Vejam, é como que se alinha ali com aquela afirmativa, né, que Aristóteles dizia que a felicidade vem das ações virtuosas. Cada vez que eu pego um vício, que todos nós temos, e vou transformando esse vício até que ele se transfigure numa virtude, que é algo que eu não questiono mais, porque a virtude já é aquisição, né? A virtude é algo que eu adquiro. Uma vez virtuoso numa área, para sempre virtuoso naquela área, não tem perda ali mais, né? Então, tem um movimento, vejam, tem um movimento. Nós, na nossa mentalidade cartesiana, a gente atribuiu ao equilíbrio um ponto médio aritmético. Então, se eu tenho uma linha de ação que vai de 1 a 10, o ponto médio do equilíbrio seria 5. Não é isso? Aristóteles já tinha dito que não, que não.
que não existe essa rigidez de equilíbrio. Cada um tem o seu próprio equilíbrio. Cada um se equilibra como pode, no ponto em que dá conta de fazer as suas escolhas e de ser responsável pelo seu arbítrio. Então, a gente vê que nós temos aqui implicações éticas e morais do livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio, ela não é apenas teórica. Ela tem implicações práticas, éticas, profundas. Se o livre-arbítrio não existe e nossas ações são determinadas por fatores fora do nosso controle, como poderíamos responsabilizar a quem quer que seja pelas suas próprias escolhas? Então, vejam vocês, junto com a nossa individualidade, subsiste o arbítrio, a capacidade de escolher. É muito importante que a gente exercite a capacidade de escolha nas coisas mínimas. Olha, eu estou com vontade de beber água. Ah, não tem água aqui, tem suco de maracujá. Ah, então eu vou tomar suco de maracujá mesmo, né? Já que não tem água. Não, espere um pouquinho, você está com vontade de tomar água, não está? Toma água. Ó, eu gostaria de tomar água num copo de vidro. Olha, não, aqui só tem um copo de plástico. Não, eu vou apertar um pouquinho, eu tomo no copo de vidro daqui a pouco. Eu estou dando exemplos muito banais, só para ilustrar que no nosso dia a dia a gente precisa exercitar a escolha. É do pequeno exercício, aí lembrando Pestalozzi, né? É do pequeno exercício que a gente vai chegar na grande capacidade de escolher, com menores dúvidas, com uma menor confusão. O que que é a confusão? É a fusão com, confundido, embolado, sem saber, principalmente nos dias atuais, né? Aquilo que me pertence como escolha pessoal e aquilo que me é imposto como algo que eu tenho que escolher, porque se eu não escolher, eu estou fora de algum lugar que eu devia estar. E aí é que a gente chama à cena novamente a questão da coerência. Porque o outro quer que eu escolha aquilo, mas eu, dentro de mim, dentro da minha alma, dentro do meu ser, na minha essência, eu quero é aquilo outro. Mas aquilo outro que você quer vai te custar muito mais caro. Mas eu mantenho a coerência, é aquilo que eu quero. O que está acontecendo conosco, nós, sociedade? Será que nós estamos exercendo as nossas escolhas das menorzinhas, das mais simples, até aquelas grandes escolhas, por exemplo, que um grande estadista, um homem de poder tem que exercer? Como é que será que está isso nos nossos dias? Como está a nossa responsabilidade junto ao nosso livre-arbítrio? A nossa responsabilidade pessoal? Porque a ética pura, ela só tem dois valores absolutos, vocês sabiam disso? A ética primal, a ética pura, o ethos, ela só tem dois valores absolutos. O primeiro é Deus, o segundo é vida. E eles se confundem. Deus e vida se confundem, eles não têm uma grandeza diferente do outro. Tanto assim que um ateu pode ser ético, desde que ele valorize a vida e que ele se ponha como alguém de valor diante da própria vida e diante da vida de terceiros. Entendem?
Então, é, todos os demais valores, desculpe, gente, eu balancei a mão aqui, a mãozinha suspendeu, deixa eu abaixar aqui. Todos os demais valores são valores relativos a esses dois primeiros. Honestidade, veracidade, tal, tudo mais, todos os milhares de valores que vêm a seguir, eles são relativos aos dois primeiros valores absolutos, Deus e vida. Acho importante, embora não seja um tema fácil, nem para ser ouvido, nem para ser dito, acho importante a gente se aproximar dele, porque nós estamos vivendo uma crise de valores prevista, mas não menos difícil. Não é porque uma crise é prevista que ela se torna fácil. Nós estamos vivendo uma crise de valores, na verdade, de contravalores, né, para usar a linguagem ética. Não são mais valores, é uma crise de contravalores. Porque o valor, ele trabalha pelo benefício do homem na comunidade. Então, vejam bem, lá nos primórdios, né? Nos primórdios, quando nós começamos, civilizações, começamos a nos agrupar em movimentos humanos, nós ainda não éramos humanitários, nós éramos só humanos, né? Então, se precisasse, né, atacava o outro para pegar a caça, etc. e tal. As coisas foram evoluindo e nós, humanidade, na nossa evolução, fomos entendendo que quanto mais unidos, mais defendidos nós estaríamos. A exemplo dos rebanhos, né? Os grandes rebanhos, né? Então, vamos citar um rebanho de búfalos, né? Eles, a manada anda toda o mais junto possível, não é isso? Porque eles confundem as presas, os predadores. Então, nós também, nos nossos primórdios, nós descobrimos que juntos a gente se protegia mais. Então, a gente aprendeu a procurar água, a dividir a água do rio, né? O rio, como as primeiras avenidas da humanidade, né? Onde tudo acontecia, né? Onde tudo acontecia, a, a manutenção da vida acontecia à beirada dos rios. Vejam vocês que todas as cidades do mundo têm um rio que passa por elas. Não é à toa, né? Então, nós descobrimos que unidos seríamos mais protegidos. O que está acontecendo hoje? Coloque aí no chat. Quero ouvir vocês depois. Né? O que está acontecendo hoje? Na medida que a gente parte para o individualismo e para um ponto cego de escolha, onde eu me torno juiz absoluto do meu mundo, eu estou trabalhando num contravalor. Aquele rebanho, né? Ele vai se desfazendo, ele vai se abrindo, ele vai se rarefecendo. E o ser humano fica mais exposto, menos defendido. Ao se sentir mais exposto, menos defendido, ele se fecha numa vontade que não é aquela vontade lúcida, esclarecida, mas é uma vontade imperativa, como se nós fôssemos todos ditadores do nosso próprio mundo. Vamos pensar.
Pode passar, Juliana. Mas, graças a Deus, e graças a todos os psicólogos que se debruçaram sobre a mente humana, sobre o psiquismo humano, e graças à espiritualidade que vem também nos auxiliando, ampliando conhecimentos, não somos marionetes, né? Temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolha renovada pelo autoconhecimento. Porque aí sim é a nossa saída. O autoconhecimento pode ser a chave para a liberdade. Liberdade, gente, é um tema que nós vamos tratar num próximo bloco. Não vai ser hoje, não, porque merece todo um bloco para falar só de liberdade. É muita coisa. Liberdade não é coisa pequena. E muito obliterada, muito confundida, né? A gente, na verdade, não sabe bem o que é liberdade. Da mesma maneira que a gente não sabe bem o que é o amor, né? A gente fala, 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 desejo, 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 mas a gente não sabe bem o que é, né? O nosso colega, não vou citar o nome não, porque está gravando, mas ele vai reconhecer a fala dele dentro de uma supervisão. Eu brincava que nós somos alunos de escola primária. E ele dizia que não, nós somos da escolinha mesmo, aquela lá do maternalzinho, que a gente ainda está aprendendo a não morder o coleguinha, né? Eu achei de grande valor. Eu achei de grande valor a colocação. Nós estamos aprendendo ainda a não morder o coleguinha, né? Depois que a gente vai aprender as outras coisas. Então, o autoconhecimento pode ser a chave para a nossa liberdade. Entender os nossos padrões de comportamento. E isso aí é uma outra coisa. O que que é um padrão de comportamento, né? O padrão é aquilo que se repete, não é? Se repete, né? Eu olho para um tecido e falo assim, ó, o padrão desse tecido é um estampado de flores. O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aquilo está se repetindo a ponto de se tornar visível, né? Então, nossos padrões de comportamento precisam ser compreendidos, visibilizados, né? Os nossos desejos, né? Nos ajudando a tomar as melhores decisões, não confundir desejo com necessidade. Necessidade é iminente, desejo pode ser adiado. Necessidade não pode ser negociada, desejo pode. Então, a gente ainda não está sabendo nomear exatamente essas forças daquele escritório lá que Emmanuel nos traz, onde tem uma vontade esclarecida e vigilante, gerenciando aquelas forças. A gente ainda não sabe muito bem. A gente chama, a gente dá um valor enorme aos nossos desejos. E os nossos desejos, eu comparo assim a um cavalo puro sangue, sabe? Maravilhoso, correndo assim na beira da praia, sabe aquela cena linda, aquele cavalo luminoso, correndo assim, pingando água para tudo quanto é lado, mas ele está desabalado, ele é incontrolável. Esse é o desejo. Aí vem a vontade, fala assim, e coloca um acento nele, uma rédea, um cabestro. Ele continua sendo desejo, mas tem alguém no comando, alguém responsável, igual aquele lá no Leme, alguém responsável no comando, que está indo junto com o desejo, mas, assim, sem se atirar dentro do mar, né? No mar das paixões, né? Que é o que nós estamos vendo hoje, um barateamento daquilo que eu chamo de querer, quando na verdade é um desejo que eu não estou controlando. E aí eu falo, ah, mas Deus não existe, olha aí o que aconteceu comigo. Então, esses manejos ainda não estão, né? A gente não está ainda
hábil. Então, assim, nós podemos ter mais controle sobre as nossas escolhas. E aí nós vamos ter maior consciência sobre o que nos influencia. Hoje a gente não sabe bem o que nos influencia. A gente vai indo, né? Vai indo. E é preciso ter muito cuidado, porque principalmente nós que somos os que pensamos, e repensamos, e conceituamos, e mais ainda, né, temos aí a responsabilidade de uma ação diante do outro que está mais confuso, a gente precisa ter um manejo um pouquinho melhorado disso aí. Para a gente ter uma opinião para dar que não seja só mais uma opinião, mas que ela seja um argumento que possa trazer uma estrutura, né? Um argumento que possa trazer um pouco de estrutura para aquele que está em condições piores que a nossa, porque não tem ninguém perfeito aqui. Mas é André Luiz que coloca no livro Busque e Acharás, ele coloca lá que somos todos enfermos em busca de alta no Hospital Escola da Vida. É muito rico, né? Porque se nós estamos numa enfermaria, você sabe, né? Enfermaria, um ajuda o outro, né? Quem está melhorzinho ajuda quem está em condições piores. E todos estamos buscando alta. Todos estamos em busca de alta. Uns melhores, outros piores. Digamos que nós estamos numa posição um pouquinho melhorzinha. A gente já consegue levantar e pegar um copo d'água para o outro. Ou ir até ali no corredor e chamar a enfermeira, né? Então, isso aí é tudo muito importante. Pode passar, Juliana. Então, a gente já vai caminhando aqui para um fechamento e, novamente, nos aconselhando com Allan Kardec, porque Allan Kardec, um grande filósofo, um grande pedagogo, né? Um homem de ciências, inicialmente, que deixa para a gente a afirmativa da fé raciocinada, que é maravilhoso, né? É maravilhoso. E com a sua, vamos falar assim, com o seu teto no Evangelho, não é isso? A sua cobertura no Evangelho, que é exatamente o nosso devir, que é a aquisição da virtude, sermos bons. E a parte filosófica do Espiritismo nos trazendo a conduta moral, um modo de viver, né? Então, ouvindo a palavra de Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões 843 e 850, o livre-arbítrio é a liberdade que o espírito possui para agir, sendo responsável pelas consequências de seus atos. Essa liberdade, no entanto, não é absoluta. Então, é assim, sintetizando o que a gente já vem dizendo, né? Está intimamente ligada ao grau de evolução do espírito, ou seja, quanto mais evoluído, mais consciente e responsável ele se torna por suas escolhas. Vejam a importância das conceituações. Senão a gente repete isso aí, babá, 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 babá. Mas agora eu já sei o que é ser mais consciente, o que é ser responsável, e o que é escolha. Espíritos em estágios iniciais de evolução podem ter uma compreensão limitada de suas escolhas, mas à medida que evoluem, compreendem melhor as implicações de suas ações. Gente, nós somos, em certo sentido, nossa, está até me faltando a palavra aqui. Estou escolhendo a palavra que eu vou usar. Eu vou colocar assim, letrinha minúscula, criadores
Nós somos criadores, a gente cria. O criador, letra maiúscula, é só um, né? Agora, criadores, nós somos, a gente pode criar o bem. A gente tem sido convocado a criar o bem, a fazer parte das fileiras do bem. E não sermos mais os fazedores de confusão, os fazedores, né? Simplesmente fazedores, os acionadores de confusões, né? Mas a gente poder, então, se colocar numa postura de mais valor próprio. E o que que a gente está vendo aí também? Uma desvalorização muito grande da vida, né? Como se a vida fosse coisa muito pequena, muito pouca. Vida é tudo, né? É a presença de Deus, né? Todos os fenômenos, né? É uma fenomenologia, né? A vida com todos os seus acessórios, né? Que fazem com que nós estejamos aqui, agora, nesse minuto. E ainda mais com arbítrio. Veja bem, eu costumo fazer umas licenças, né? Umas licenças, assim, conceituais. Eu falo assim, olha, gente, que erro de Deus, deu arbítrio para a gente, para que isso, né? Mas é isso. Importância do arbítrio, né, gente? Ô, Juliana, passa aí, querida. Então, aí a gente vai chegar aí, ó, novamente, ó. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é simplesinha, né, gente? Ela é simples porque ela não precisa ser maior do que isso, que ela abarca tudo, né? Na consciência. A consciência que é presidida pela vontade. Veja, eu estou voltando, amarrando o tempo todo para ver se a gente faz um pensamento mais redondo, mais sistêmico. Então, essa consciência onde Deus mora e que eu não posso me esquivar, eu não posso dizer nunca, ah, eu não sabia. Ah, mas eu não estava sabendo, não. Nunca me falaram isso, não. Não tem jeito, né? Proporcionalmente, porque cada um tem uma janela perceptual, não é isso? Tem gente que tem uma janela muito grande, tem gente que tem uma gretinha, mas todos estão vendo a luz. Qual luz? Da consciência. Então, dependendo do meu grau de possibilidade de visão, né? Mas todos estamos banhados pela mesma luz. E nascemos com esse kit, né? Já aplicado, que é a lei de Deus. Então, está dentro de nós. Nós somos feitos para harmonia. Me lembra aqui do excerto da Capela Sistina, né? Lembram? Né? Aquelas duas mãos, a mão do homem, um tanto quanto bamba, assim, com pouca vontade, né? E a mão de Deus ali representada com uma mão em riste, né? Um dedo firme, tentando alcançar a mão do homem, né? Nós nascemos para o encontro. Nós nascemos para a harmonia, nós nascemos para fazer o bem. Todos os filósofos falam do homem como um ser bom. Allan Kardec, ele propõe uma visão humanista do homem e uma visão otimista do homem. Quando ele abriga esse homem nas leis da evolução.
quando ele fala de progresso, quando ele fala de evoluir sempre, né? Então, é uma visão humanista positiva, otimista do ser humano. Então, nós estamos aqui convocados a termos essa visão, primeiro de nós próprios, fazendo o nosso para casa com a letrinha mais bonitinha, um pouco mais caprichado, sem usar tanta borracha, sem rasgar a página. E o para casa é todo dia, é toda hora. Graças a Deus. Porque se fosse tudo de uma vez, a gente não ia dar conta, né? E a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Não tem uma obra pronta falando assim, tem que ser aquela. Porque também entrar no perfeccionismo vai dar errado também. Ainda não é virtude, né? Mas descobrir esse ponto médio do meu próprio equilíbrio e dentro desse ponto médio eu poder oferecer a mim, em primeiro lugar, o melhor que eu posso a cada dia, a cada momento e oferecer a quem está ao meu lado o melhor que eu posso a cada dia, a cada momento, eu estou fazendo uma revolução da paz, aquela revolução do homem de boa vontade. Juliana, eu acho que nós chegamos no final, não foi? Esse é o último? É. Então vamos para o chat? Obrigada, viu, gente, por me ouvir. Nós temos aqui um tempo suficiente para ouvir vocês, o que vocês queiram acrescentar, como eu já disse, aquilo que vocês queiram é, questionar e aquilo que vocês queiram perguntar. Somos muitos para responder, Cília, tá boa? Oi, boa noite. Sister querida, tivemos uma chuvarada Estou sabendo, estou e sabendo. quando eu saí um pouquinho mais tarde da BRAP, e aí cheguei aqui, a internet estava um horror. Até que Não se estabilizou, preocupe. tinha um caminhão, tinha um carro da Vivo aqui na porta. Bom, enfim, É, consegui entrar, me perdoa por não ter imagina, chegado logo, senti. logo de início, que eu queria muito, mas o que eu ouvi já foi maravilhoso. Ó, sentimos Esses- muito a tua falta, mas entendemos perfeitamente, tá? Tá bom, Fizemos aqui querida. as honras da casa daquele jeito mineiro que você sabe. Sim, sim, aquelas coisas maravilhosas, né? Aquele negócio daquele jeito que você sabe, né? Aham. Muito bem, gente, vamos deixar a palavra aberta. Então, por favor, não tem ninguém aqui para dar nota, não tem certo nem errado. Estamos fazendo reflexões em cima de um tema, inclusive a Ercília já tinha nos brindado dias atrás com um tema bem, né, pareado, que é sobre o propósito, né? Se vocês assistiram, ouviram. Então, ela já tinha começado a lubrificar um pouco as nossas ideias e abrindo um pouco os nossos caminhos, mas vamos lá. Quando a Abrap me pediu para fazer o estudo, a Abrap de jeito nenhum me convocou para falar desse tema. Esse tema veio assim. E depois que eu falei, meu Deus, eu te falei com a Nádia que eu vou falar desse tema, estou ficando doida, né? Não deve estar normal. Mas eu falei assim, olha, tem um motivo, tem um motivo. E aí, quando eu ouço a Ercília falar de propósito, eu falei, tem um motivo e meio, né? Então, nós estamos aí, gente, pelejando com essas questões que são questões fundamentais, tá? Palavra de vocês, estou calando a boca. Eu estou procurando uma coisa aqui, sister, que você citou Kardec aí, é, eu acabei.
lembrando. Mas escuta, vocês vão falando aí, viu? Gente, vamos lá no chat. Querem abrir o chat aí para a gente ver se tem pergunta? Eu vou abrir lá. Parece que só tem três perguntinhas. Ó, eu estou falando com você. Ó, nem tem. Eu tô dizendo para vocês, vocês me fazem um desfavor enorme. Porque quando ninguém pergunta nada, eu fico com a ilusão de que todo mundo entendeu, né? Eu fico na ilusão, vocês me ajudem na minha evolução, tá? Então, quando vocês questionam, perguntam, se colocam, aí a gente abre o diálogo. Eu acho que eu vou provocar o Pierre ali. Pierre, vamos lá. Tá vendo? Já tô ficando com fome de perguntador, tá vendo? Tá ficando com fome. Uma coisa que me passou enquanto você falava foi aquela fábula judaica dos cotovelos, né? Que o profeta vai visitar o céu ou melhor, vai visitar o inferno enquanto as pessoas na frente de um banquete chorando porque os cotovelos estão ao contrário e por isso não conseguem se alimentar. E depois ele vai ao céu e encontra a mesma coisa, só que está todo mundo alegre e contente porque aprenderam cada um a alimentar o próximo. O Você outro. conhece essa história, né? O cotovelo está ao contrário, mas não tem problema, porque eu dou comida para o próximo e alguém me dá comida. Sim. É por isso que eu brinquei, acho que é essa fase que a gente está, né? Brincadeira que eu faço de não morder o coleguinha, é justamente essa, né? É, eu não É. quis citar o nome, mas foi ele que falou. Mas eu acho que é isso, porque a gente se perdeu no caminho, né? Assim, viemos para esse planeta para encarnar num corpo que é tremendamente frágil. E o único jeito de sobreviver é sendo solidário, né? A gente tem que cuidar da criança mais do que qualquer animal. Se você pensar o animal, a maioria deles, em questão de minutos, já está andando atrás do bando, já está, né, é operacional, vamos brincar assim. E nós não. A gente leva 7 anos para andar atrás do bando, 15 para conseguir reproduzir. E, né, pesquisa recente dizem que a adolescência só vai terminar agora aos 32. Então, assim, a gente é muito frágil e precisa muito de solidariedade e perdeu o caminho, né? Jesus vem para mostrar o caminho de novo, gente. Não é propriedade, não é riqueza, não é nada disso. É ajudar o próximo como a si mesmo, está toda a lei dos profetas. Eu acho que é isso, que é redirecionar a nossa vontade, né? A gente se perdeu na questão da posse, do ter, e perdeu a Pois é. solidariedade no caminho. Mas, Pierre, você percebe que isso tem uma inteligência emocional e espiritual aí, né? Não é uma opinião do Cristo, é um caminho de defesa. É o que é possível, né? Quando a gente pensa, até mesmo matematicamente, né? Assim, o que é o bem você pode reproduzir a extensão. Todos podem ser bons e vai funcionar. Se todo mundo for mal, não vai funcionar. Um vai querer, né, prejudicar o outro. Não tem como todos saírem no prejuízo e alguém se dar bem, né? Não tem como. Isso não dá para se constituir uma sociedade assim. Então é preciso voltar para o básico, Aí, né? Bezerra de Menezes ele coloca assim, ó, solidários seremos união, separados seremos divisão, né? Então é isso, mas isso que a gente está colocando numa frase assim é muito consequente, né? Porque a gente tem que recuperar um tanto de coisas. A gente tem que, por exemplo, a gente tem que recuperar o interesse do ser humano. Parece uma coisa pequena, né? Mas hoje em dia vocês abrem a mídia e tá assim, olha, eu prefiro ficar em casa do que não sei o quê, eu vou ficar na minha casa. É a caverna de Platão, né? Voltamos todos para a caverna de Platão e, né? Ou então para aquela fábula do André Luiz, né? Do peixinho vermelho, né? Ah, que fantástica. É, que todo mundo deve conhecer, que é aquela questão, né? O peixinho vivia num, num tanque, né? E tinha umas gradezinhas, através das grades ele via mais água. E ele falava, deve ter mais coisa por ali, deve ter mais coisa por ali. E ele comentava com os demais, né? Ele falava, você está ficando doido? Não tem mais nada não, aqui acabou. E um dia, de tanto ele fazer esforço, ele acabou passando ali por uma gradezinha daquela, foi dar no mar, né? Aquela coisa linda, viu coisas que ele nunca tinha imaginado que existiam, voltou, né? Solidário, né?
Um pouco Fernão Capelo Gaivota também, né? É, ele volta e fala, gente, tem muito mais coisa, a coisa é linda, tem coisa demais. Não, de jeito nenhum, né? Então tem aquele motim, né, contra ele. Então, é a coisa. Então, assim, né, nós temos essas notícias. Tem o conto do sapo na poça também, que é ótimo, né? O sapo que vivia numa poça, né? E ele fala, ai, que lindo esse mar, né? Como é bom viver no mar, né? Mas era só uma poça, né? Então, é tudo isso, né? Então, as notícias existem. As notícias existem. Até que ponto a gente é, assume as notícias, né? As notícias da mesma verdade, ditas de formas variadas, né? Antônio, já vou passar a palavra para você nos ajudar, tá? E então é isso. É isso, tem um interesse pelo ser humano. Eu tenho medo de ser humano. Como que acontece conosco? Se você vai andar numa rua, está muito cheia de gente, você fica com medo. Agora, se você vai andar numa rua que está vazia, você tem medo também, não tem? A coisa está um pouco complicada, né? A coisa está um pouquinho complicada. Mas é isso, vamos lá. Antônio, nos ajuda aí, porque eu chamei de Leme, o que era uma catraca, enfim, nos ajude aí, por favor. Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte: você se referiu o tempo todo ao homem do leme, né? E, Uhum, na verdade, o que ele está operando é uma catraca de manivela. E pelo sim, tamanho da catraca, provavelmente é da vela grande do barco. sim. Então, ela é usada para quê? Para você apertar mais a vela ou para soltar mais a vela, a depender do vento que você esteja navegando. E Uhum. como eu falei, eu me comprometo a te mandar uma imagem de um homem do leme. Aliás, existe uma imagem fabulosa que está num porto, acho que no porto de Boston, nos Estados Unidos, Hum. que é que é um homem do leme do tempo das grandes navegações, né? Com uma postura assim muito resoluta perante o mau tempo. Bom, Tá entendendo? no É isso, mais, né? no mais o que acontece é o seguinte, eu adorei a palestra, eu acho que foi bastante enriquecedora, né? Ela veio de encontro a muitas perguntas, trouxe várias respostas, E mais perguntas, né? sempre, né? Mais perguntas, né? Sempre porque quando a gente é questionador, quando a gente pensa filosoficamente, cada resposta sempre abre 1 milhão de perguntas. É, e eu queria fazer um reparo. Eu tenho uma visão da filosofia excluindo um pouco cristianismo, Hum. porque na minha visão particular, lógico, o cristianismo é uma doutrina de Pedro, de Paulo, e não uma doutrina de Jesus. Então eu ainda sigo aqueles velhos ensinamentos. Obrigado pela oportunidade. Sempre bem-vindo, viu? Ideias novas também nos ajudam a pensar. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu fazer Bom só dia. Joia. uma Vamos lá. observação Fala. aí para o Antônio. Eu tinha notado também, mas eu achei que era válido manter aquela imagem, porque o que tem faltado hoje em dia é justamente essa motivação para a ação, justamente essa vontade. E aquele cara está justamente puxando a vela para que o barco ganhe mais força. Eu achei que valeu a pena ser a catraca e não o leme. Sister, deixa eu baixar Fala. aqui a mão. Desculpe, nem vi. Ah, é assim, né? Chegou É assim, é atrasada, desse já. jeito, É intimidade, desse né? jeito, né? Você colocou a questão da pergunta 621, que eu acho fantástica, né? Uhum. Naquele momento ainda não se falava a palavra inconsciente, né?
propriamente, sim, ah, sim. né? Uhum. E aí eu me lembrei, né, coloquei essa questão na palestra que você mencionou, a questão 132 do Livro dos Espíritos, que eu abri aqui do lado, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí tá, né? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. E aí ele vai. Tem ainda uma outra finalidade, que quando você fala do Criador, com o único e Aham. grande Criador, e ficou qual palavra que eu uso, né? E ele diz assim: tem uma outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. A sua parte. Então, ele nos coloca como Par- co-criadores, Partícipes, né? né? Partícipes. E para executá-la é que ele toma um aparelho, ele, espírito, né? Toma um aparelho para cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. A fim de cumprir as ordens de Deus, né? Então, veja, tem um projeto, tem um propósito, ele nos dá toda a lei, ele se dá na 621, esperando que cada um faça o seu próprio processo de crescimento e de uso gradativo, relativo do livre-arbítrio, começando pela livre escolha. E depois ele assim, outra finalidade é que pôr em condições o espírito de enfrentar a sua parte na obra da criação. Quer dizer, ele criou reservando um espaço e acreditando nesse processo de afloramento da consciência, porque já está, né? E acreditando na nossa capacidade de gradativamente irmos acertando, fazendo as escolhas mais adequadas, né? E acho que Exatamente. voltando, né, a saúde, de fato, ela só será plena quando nós tivermos um conhecimento maior da lei de Deus, daquilo que nos rege, da nossa parte no projeto dele, né? E aí, gradativamente, a gente vai chegar no conceito de saúde, né, que só faz sentido se trabalharmos a saúde na espiritualidade, né? É, isso aí. E aí, minha gente, vamos lá? Ó, a Lívia se despediu aqui, disse que está indo para a aula. Ela é universitária de psicologia da PUC aqui, de Belo Horizonte, e dando um A tchau para Bernadette todo está mundo. aí, erguendo a mãozinha. Pois é, cadê você, Bernadette? Estou aparecendo. Ah, fala aí, minha querida, fala aí. E me fez pensar muito, tem na psicologia integral tem um conceito de nível de consciência, do Ken Wilber, né? Uhum, Que a gente vê que independe da inteligência, né? Que é esse ponto de ponderação que você falou, que é o equilíbrio, que entra vários componentes, né? Então a gente vê que, embora, por exemplo, tenha-se pessoas com um nível de inteligência, de conhecimento muito bom, a parte moral não acompanha, então uma vida humana, independente, em determinado lugar, tem um valor que, olhada para outro lugar, aquela mesma, a vida humana não tem o mesmo valor. Então, uma vida humana de uma determinada região do país, de um país, tem mais valor do que as várias vidas de uma outra. E a gente vê isso também dentro da nossa própria sociedade, né? Que às vezes a vida de uma pessoa é muito mais importante que várias vidas de outra, porque o nosso, e não podemos falar que não é falta de conhecimento, mas o nosso nível moral ainda é tão complexo, né, que esse ponto de ponderação da consciência que a gente deveria estar desenvolvendo ainda está bem aquém, né? Acho que a gente desenvolve é aquela coisa da asa, né? Uma asa a mais, a outra a menos. Ainda não estamos batendo as duas asas de não maneira dá para voar equilibrada. ainda, né? Não dá para voar, porque uma asa mais comprida do que a outra, você não sai do chão. Mas deixa eu te dizer,
essa visão das castas, né? Ela não cabe na ética, né? Isso é cultural, simplesmente cultural. Porque na ética não é cabível. Como a gente disse, só tem dois valores absolutos: Deus e vida, né? Deus e vida. Vida é toda vida, a vida, né? Então não é porque é bonito ou feio, nasceu aqui ou ali, porque isso é muito lá da antropologia, lá atrás, né? Daquele mito do homem branco, né? Aquela coisa lá atrás, né? Bem o Robson Crusoe, né? Assim, bem lá atrás, tá? Então, a gente ainda conserva mesmo, a gente ainda conserva, nós todos. E não adianta a gente ficar afirmando que não tem preconceito. Nós temos preconceito, nós temos preconceito. É bom encará-los para a gente ir diluindo, transformando vício em virtude, né? Mas nós temos preconceito, né? A gente ainda faz a divisão de castas. A gente olha assim para o sapato da pessoa e fala, "Ih", né? Aí já categoriza, né? Então a gente ainda tem. Mas vamos lá, né? Pelo menos a gente já está vendo. A gente está vendo. Agora, absolutamente a vida tem um único valor, Eu né? sempre comento que o pensamento é que é o complicado, né? Porque quem mais estudava ética eram os gregos, e, no entanto, eles tinham escravos. Era, Uhum. assim, o completo, né, É falta a tal de... da coerência, né? Que nós estamos Exatamente. buscando, né? A gente tem que estar muito atento porque a gente se engana muito, né? A gente constrói, às vezes, né, antólios, literalmente, para não enxergar as coisas. Acho que a Bernadette está trazendo uma realidade que, assim, a gente vive nas grandes cidades, né? A polícia é muito violenta, a polícia mata as pessoas das comunidades, assim, sem o menor pudor, né? Então a gente ainda convive com isso, onde tem gente que não, a vida não é valorizada da mesma forma que outros. E convive com a gente discutindo sobre, né, caridade, etc., e o cara do lado, às vezes, tomando essas coisas. A gente precisa estar atento para estar até divulgando mais, né? Literalmente falando mais do assunto, divulgando mais, fazendo as pessoas pensarem em seus próprios valores, né? Nós precisamos nos posicionar internamente. E, na medida que a gente se posiciona internamente, que a gente possa expressar isso delicadamente do lado de fora. Porque a gente também não pode tomar a si a reforma do mundo, né? Mas a gente precisa tomar a si a reforma de si próprio, né? E É buscar bom a coerência. A lembrar, coerência, a coerência, ela é elemento faltoso, né, gente? E a coerência é elemento lembrar da faltoso. maiúsca, né? Fazendo as perguntas certas, as pessoas chegam lá, né? Você consegue resolver os problemas dos mais complexos. Então, tem que só ir fazendo as perguntas com calma e deixar a pessoa buscar as próprias respostas. Exato, exato, exato. É. Eu sempre, sabe, aqui, aproveitando que a sala vai esvaziando e estão ficando assim os últimos da festa, né? É, eu sempre, né, tô aqui, Ercília, tem graduação nessa área aí, né? Mas eu aqui, como simples mortal, eu sempre fico achando que o amor de Deus, a grande manifestação é a paciência, sabe? Porque, meu Deus, haja paciência, né? Haja paciência conosco, né? Conosco, conosco. Mas é isso, gente. Olha aí, o Mas se pessoal. para montar a salinha demorou 13 bilhões de anos, ele é paciente, né? Ora sim, ora sim. Gente, e aí? Mais alguém quer falar? Cadê as bonitinhas aí? Deise, Marilda aí, firme aí, ó. E as meninas aí, Silvia, todas as demais, as que eu não conheço. Fiquem à vontade, para a gente já estamos chegando aqui nos últimos minutos. Vamos aproveitar um pouquinho aí a pausa para tirar foto de todo Ah, mundo tem... antes de mais alguém. A Selma já Opa! saiu Faltou a metade. foto!
Antes que mais alguém vá embora, já dois, acho que dois saíram. Você É, tira? eu vi aqui que acho que tinha 24, agora nós somos vinte e 17. 25. Tinha 25 a hora que eu 25, agora entrei. nós somos 17, olha Olha, aí. foram mais. Juliana tira, né, Ju? Sim, eu vou tirar agora. Como é que Kardec, é? O Steca fala é Kardec. Kardec. Kardec, Kardec. Peraí que eu vou tirar da segunda tela agora, só um minuto. Pronto, Joia. Juliana, se puder mandar para mim, aí eu publico no Instagram, tá? tá bom. E aproveitando para te agradecer, viu? Aí o cuidado aí e a parte aí que te tocou e que foi indispensável. Obrigada, viu? Imagina. Muito bem. Olha, Lembrando, mais eu alguém? acho que Vamos lá. fui eu que só ia falar mais uma coisinha, que esse distanciamento aí que a gente tem é que nos adoece, né? Fechando aí com a questão, esse distanciamento das leis divinas até, né? Dentro de nós, da consciência, eu acho que é o que nos adoece mais, né? A gente sofre e às vezes não faz essa conexão, né? Acha mil justificativas, mas acho que é essa falta de conexão mesmo, com esse mais interno, com essa coerência que você fala, que seria a nossa consciência plena da origem divina que nos deixa, que nos adoece. E tanta coisa nos adoece, né? Isso também. No o Homem Sadio, a espiritualidade propõe um esquema muito simples, mas muito claro, sabe? Assim, a individualidade saindo de Deus e encontrando com o próximo, se fazendo e voltando para Deus, né? Então, esse caminho circular, assim, né? Quer dizer, se eu não encontro com o meu próximo, eu não adquiro o que eu preciso e eu não retorno acrescentado, né? É, a gente anda negando muito o próximo, né? Frases bonitas, bem colocadas e com estruturas assim que parecem de grande valor, né? Mas a gente está numa crise afetiva muito grave, né, gente? Muito grave, né? Uma crise de afeto muito grave, né? Muito grave. Então, a gente acaba se afastando, né, daquele sol, né? A gente afasta do sol nas almas, né? A gente acaba se afastando, ficando com frio, né? Que tem também a fábula lá dos porcos espinhos, né? No inverno, né? Todos morrendo de frio na neve, mas não tinham como se aproximar porque todos cheios de espinho, né? E eles deram um jeitinho, né? Eles foram encaixando os espinhos assim, né? Porque os nossos espinhos estão aí, né? Não adianta negar. E nós estamos aqui justamente para ir aparando aí essas arestas. Mas a gente precisa do calor um do outro, né? Então, hoje você vê assim, a relação homem-mulher muito distanciada, né? A gente vê as relações familiares de muita distância, entre amigos, né? As mídias nos ajudam muito. O WhatsApp é uma salvação, né? Que pelo menos você fica sabendo notícia do outro, né? É, mas é pouco, né? É virtual, né? É virtual, não chega Eu vi, perto, não sente, né? eu vi um artigo comentando justamente isso, né? O quanto a gente perde, porque a comunicação escrita carrega muito pouco de informação. Falta entonação, falta tudo e falta visual. E uma das recomendações que o cara chegava no final é que a gente devia optar sempre pela chamada de vídeo, para que você voltasse a ver o É o outro, mínimo, visse o não né? verbal, né? É o Voltasse a ter isso. mínimo. E a gente faz o oposto, né? A gente termina optando só pelo texto escrito, porque fica solto. Então ele dizia Não, assim: ó, se você quer alguma coisa, manda vídeo.
né? Não Aqui, manda áudio, não manda eu vou te texto. falar, nem escrever eu não estou escrevendo mais, porque eu não tenho dedo mais para escrever. Eu falo, gente, me desculpe, vou mandar um áudio, tó, porque não dá tempo, entendeu? De você estar digitando, às vezes é um assunto longo, cheio de detalhes. Não, por favor, me ouça, né? Não, a Então a recomendação gente já dele é que vai, né? mandasse vídeo para retornar essa convivência, mesmo que seja. O vídeo pode ser uma boa, né? Eu achei muito interessante. Eu falei, interessante isso, É, não é. pensado nesse sentido, né? Porque agora a gente Acho que eu tem vou começar a mandar capacidade. vídeo, viu? Vocês me aguardem, me Um aguardem. comentário, um comentáriozinho é possível? Lógico, É, na realidade, se a gente olhar os tempos atuais, você vê, principalmente nas mídias, nas redes sociais, uma individualização muito grande. sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode interpretar isso como um pedido de socorro. Uhum. Por quê? Porque demonstra não somente uma necessidade de aparecer, mas de congraçar, de congregar também. Então, eu acho que esse pode ser um caminho, se começar a trabalhar mais nessa linha. Não, mas com certeza. E às vezes é um pedido de socorro que a pessoa nem está sabendo que é um pedido de socorro, né? Ela ainda vai ter que tomar consciência disso. Mas, de fato, né? Eu não sou muito, não gosto de ser o profeta do Apocalipse, não, sabe? De jeito nenhum. Faço um esforço enorme para não distribuir o mal para frente aí, até sob um preceito de Emmanuel mesmo, que ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Mas hoje, lá no grupo da supervisão, eu até mandei um vídeo muito pesado, mas que eu achei necessário, sabe? É uma criança de 10 anos tendo um surto psicótico pela retirada do celular, né? Então, isso aí é uma síndrome, né, gente? É. Uma síndrome, que está até já debaixo de estatística e tudo, né? É sério, né? Eu fiquei com tanta pena esses dias em Belo Horizonte, a gente teve. Agora nós estamos batendo papo, né, gente? Eu tive num teatro aqui, o Cine Brasil Valorec, fui assistir um recital, eram músicas, os grupos cantando, os grupos mineiros, bonito e tal. E tinha uma vovó assentada do meu lado com dois netos, os meninos assim, mais ou menos de uns 7, 8 anos de idade. Eles ficaram o tempo todo no celular, os cantores lá na frente, se apresentando, cantando, viola, e isso e aquilo, e os menininhos, ó, no celular. E eles tentavam sair do celular, a vovó dava de novo. Tipo, fica quieto aí, não mexe não, não atrapalha não. Gente, mas aquilo me incomodou tanto, tanto, tanto. E eu com uma amiga do lado, e eu, nossa, eu tô com... Ela, mas você não tem nada com isso? Larga o povo, o que que você tem com isso? Eu, gente, não estou dando conta, esses meninos no celular, perdendo o que estava sendo apresentado no palco, né? E a vovó dando o celular para eles, né? Então, assim, é muita desinformação, é muito... No sentido da ausência da informação, é muita ignorância, né? É o ignorar o mal, né? O mal que aquilo vai trazer de causa e efeito, né? Mas é isso, estamos juntos aí, né, gente? Ó, gente, então, a promessa é o seguinte, é daqui mais um tempinho a gente fazer o Saúde e Espiritualidade 2 sobre liberdade. Vai ser fantástico, Luciane. Não vai ser Já bom? vamos tentar agendar, né, Sim, para guardar a palestra da quinta, né, para a gente isso. já fazer esse encadeamento. Aliás, como você viu, eu perdi um pouquinho, mas eu vou ver pela gravação, né? Uhum. E o material que você trouxe, muito bom, muitas reflexões, adorei o caminho que você fez, de ir Tá pela bom. filosofia, por essa questão toda, amarrando com a doutrina. Achei Sim, muito vamos, interessante, vamos. muito bom. Vamos juntos estudando, né, gente? Oh, Se Deus meus quiser, queridos, sister. então aqui, vou pedir. Você quer ver? Tem uma aqui que adora fazer a prece, faz cada prece bonitinha, que é a Bernadette Luz.
Faz uma prece de encerramento para Cadê gente, a Bernadette? Bernadette. Você está aqui. Agora Faz sim, uma prece. Dora. Ela que faz a nossa prece da supervisão. Faz a nossa prece para a gente dormir com paz e luz, né, Antônio? Gratidão. Gratidão pela vida, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde emocional e pela nossa saúde física. Agradecemos os mentores da ABRAP que nos acompanharam durante todo esse tempo, ampliando o nosso conhecimento, ampliando a nossa visão. Hoje que estamos reunidos, vamos vibrar a favor da nossa fundadora, da nossa presidente Ercília, que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre ela, bênçãos de saúde, de perseverança, e vibrar também por toda a diretoria da ABRAP, para que todos possam receber essa vibração de carinho, que todos estejam bem, e pedimos licença para dar por encerrado esse encontro. Assim seja. Gente, Alcione, muito querida, muito abraço. obrigada. Muito Eu que obrigada por tudo agradeço. que você tem feito, pela supervisão, pelas colaborações todas, pela palestra linda. Que a gente possa contar sempre com o seu conhecimento, o seu esforço. Compartilhe conosco. Muito, muito obrigada em nome de todos nós da BRAP. Estamos juntos, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço Graças a todos. podermos estar juntos aqui nesse momento. Obrigado pelos visitantes. Muito obrigada a todos vocês pela atenção e cuidado na escuta. Grande beijo, até a próxima. Fiquem bem. Grande Fica beijo com Deus. também, Muito Alcione. obrigada. Tchau.